E aí galera da FAENG, primeiro E, primeiro D, vamos lá. Uma aula hoje, vamos começar hoje o capítulo 8 do Halliday, tá certo? Vamos falar agora sobre conservação de energia, energia potencial. Seria assim, complementar o que foi estudado no capítulo 7, que falamos de trabalho, energia cinética, potência e tal. E agora a gente vai abrir o nosso leque de conhecimento, falando de uma outra forma de energia importantíssima na mecânica, também na eletricidade, que é a energia potencial, e falar da energia mecânica também. Então, esse capítulo que a gente vai começar hoje se permeia nesse assunto, tá? Então, esse vídeo vai dar as bases para vocês, que vocês precisam aprender, fora as aulas que nós temos tendo normalmente, aí via fórum e via aula online, tá certo? E aí, prestem atenção no vídeo, façam os exercícios referentes ao capítulo 8 e vamos começar aqui, galera. Então, deixa eu chegar e diminuir minha cara aqui, ó. Ficar com uma cara menor. Isso. Até aqui, pronto. Então, aqui está a minha tela. Já com algumas coisas escritas, certo? Então, vamos lá. Aqui está. Então, capítulo 8 do Halliday, conservação de energia. Vamos primeiro falar sobre a energia potencial. Você tem dois objetos. Esses objetos trocam forças entre si. Toda vez que tiver objetos que trocam força entre si, esses objetos vão ter aqui a chamada energia potencial, tá? Então, um exemplo, você tem o meu mouse e você tem a Terra. Então, você tem dois objetos, o planeta Terra e o mouse. Eles estão trocando força entre si. Então, agora esse mouse tem uma energia potencial associada a esse sistema, tá? Então, dois corpos que exercem força entre si, esses corpos possuem a tal da energia potencial. Tudo bem? Nós vamos aqui na mecânica, nesse livro aqui, trabalhar principalmente com a energia potencial gravitacional e com a energia potencial elástica. Mas antes disso, como é que a gente pode calcular a energia potencial? Existe a definição da energia potencial, que fala o seguinte: a variação da energia potencial, ΔU, então, a energia potencial para a gente aqui, ó, vai ser simbolizado pela letra U, tá? Então tá aqui, ó. U. Para nós agora vai ser o símbolo de energia. Potencial. E essa variação de energia potencial é menos o trabalho, tá? Lembra do seguinte, o que é a variação de energia potencial? É a energia potencial final menos energia potencial inicial. Isso é menos o trabalho. Então, como é que a gente pode enxergar isso? Pensa comigo. O que a gente ensinou para vocês no capítulo 7? Se você lança um objeto para cima livremente, esse objeto na subida começa a perder velocidade. Então, quando ele está subindo, o que é que acontece? A energia cinética diminui. Então, quando a energia cinética diminui, o que é que eu posso falar para vocês? Que na subida o trabalho é negativo. Já na descida, a energia cinética aumenta, porque aumenta a velocidade. Então, o trabalho vai ser o quê? Positivo. Se o ΔU é menos o trabalho, tá certo? Se aqui o trabalho vai ser, errei, desculpa, perdão, vou apagar aqui, é menor que zero. A subida, desculpa, o trabalho é negativo. Se na subida o trabalho é negativo, é menos trabalho, e o ΔU é menos o trabalho, o que vai acontecer aqui? Que na subida, a coisa fica da seguinte maneira: ΔU vai ser menos o trabalho. O trabalho na subida é negativo. Então, o ΔU vai dar o quê? Mais trabalho. Já na descida, o trabalho é positivo. Então, não tem mudança. O ΔU, o que é? É menos trabalho. Tudo bem? Então, o que acontece? Quando está subindo, ΔU mais trabalho, isso quer dizer o quê? Que na subida a energia potencial está aumentando, tá certo? Então, quando você lança um objeto para cima, o que é que vai acontecer aqui? O que é que está acontecendo aqui, turma? Aqui está acontecendo um aumento
de energia potencial. Energia potencial. E já na descida, se o ΔU é menos o trabalho, você tem o quê? Uma diminuição de energia potencial. O que acontece, galera? Se a gente olhar com calma, parece que tem uma situação inversa entre energia cinética e trabalho, e energia potencial. Quem já vai ver isso. Quando eu jogo um objeto para cima, ele diminui a velocidade. A energia cinética diminui. Em contrapartida, a energia potencial aumenta. Já na descida, ele aumenta a velocidade. A energia cinética aumenta. Em contrapartida, a energia potencial diminui. Existe uma inversão das coisas e isso depois vai ser melhor explicado quando eu falar sobre a conservação da energia mecânica. Tá bom? Então, é o que acontece com a energia potencial. A gente até pode pensar que quando está subindo, a energia potencial está fazendo o quê? Ela está aumentando, ou seja, está aumentando uma espécie de energia armazenada. E quando diminui, quando está diminuindo, ou seja, na queda, essa energia armazenada está sendo usada para a realização de trabalho e aumento da energia cinética. Certo, gente? Então, isso aqui é o começo para a gente começar a entender sobre a tal da energia potencial. Uma coisa que eu comentei lá no primeiro vídeo que eu fiz, né, no capítulo 7, foi sobre força conservativa. Então, vamos ver o que é isso. Força conservativa. Imagina que você tem uma situação em que a gente vai de um nível A para um nível B. Tudo bem? Então você vai de um nível A para um nível B. Aí você chega e vai. E aí você vai tirar, você vai ter o trabalho de A até B. Certo? Então daqui, ó. Trabalho de A até B. Aí você volta de B até A. E aí você vai ter o trabalho de B até A. Quando é que a força é conservativa? A força é chamada de conservativa quando o trabalho de A até B é igual a menos o trabalho de B até A. Então, é isso aqui, galera. Não entendi. É o seguinte, se você for de A até B, 100 joules, aí você volta, é menos 100, ou seja, a única coisa que mudou é o sinal, mas em módulo, o trabalho tanto na ida quanto na descida em módulo são iguais, isso é característica de uma força conservativa, tá? Na física, na mecânica, nós temos duas forças conservativas. A força gravitacional se você lança um objeto para cima, ele vai gastar uma energia para subir e a mesma energia para descer, ambas com sinal o quê? Contrário. Na subida, no caso, é uma energia negativa, na descida é a mesma energia positiva. É uma força conservativa. E a força elástica também age assim. Na eletricidade, a força elétrica também é considerada conservativa. E por que ela é interessante? Inclusive, se você prestar atenção no primeiro vídeo que eu fiz lá do capítulo 7, até demonstrei isso com plano inclinado. Que outra característica importantíssima da força conservativa é o fato de que ela independe da trajetória. Pois é, quer dizer o seguinte, eu não fui de A até B por uma trajetória, não voltei por outra, isso não interessa.
Na força conservativa, você pode ir e voltar por trajetórias diferentes, que isso não influencia. O trabalho da força conservativa não depende da trajetória. Tá? Então, quando você tem um objeto que vai de A até B, não interessa a trajetória que ele fez de A até B se for uma força gravitacional, que a gravitacional é conservativa. Se ele foi de A até B por aqui, ou se ele foi de A até B em queda livre, o trabalho é o mesmo. Depende só do quê? Da altura, mgh, como eu já falei para vocês. Tá? Então vamos escrever isso aqui, gente. Ó. O trabalho da força conservativa, o trabalho da força conservativa independe da trajetória. Tá bom? Beleza? O trabalho da força conservativa independe da trajetória, tá? É uma coisa, ó. Vou apagar aqui agora. Se quiser copiar, dá uma pausa no vídeo, né? Vou apagar aqui. E veja o seguinte, galera. Imagina assim, ó. Que eu até falei para vocês, né? Se você chega, tem uma rampa. Nessa rampa você tem dois objetos. Um vai descer a rampa, o outro vai cair livremente. Os dois objetos realizam o mesmo trabalho porque eles estão descendo da mesma altura. Não depende da trajetória. Nos dois casos, se for força gravitacional, você vai trabalhar com mgh. Beleza, gente? Eu estou aqui parando de lado justamente para poder... Bom, outro tipo de força que não é uma força que não é conservativa, galera, é a chamada, vou escrever aqui para vocês, força dissipativa, tá? Tá? A força dissipativa, galera, o que ela faz? Ela transforma a energia mecânica, em energia térmica, tá? Então a gente diz assim sempre que ó, a energia dissipada é a mesma coisa que energia térmica. E é um processo irreversível, tá? É um processo irreversível, porque desde o momento que a energia se transforma em térmica, ela não volta a ser energia mecânica ou cinética depois, tá certo? É quando você pega e faz o quê? Você joga um objeto, ele se arrasta pelo solo e para. Depois que ele parou, ele não vai entrar em movimento de novo. É diferente do que acontece na força conservativa. É uma coisa assim, galera. Ó, se eu tiver aqui um piso, esse piso tem atrito, tá? E eu lanço esse objeto com uma velocidade v0, mais para frente, esse mesmo objeto vai estar o que lá em cima do solo? Vai estar parado, com velocidade igual a 0. Então o que acontece? Você vai ver que aqui ele vai ter uma energia cinética diferente de 0, para no final ter uma energia cinética igual a 0. E depois que ele parou, acabou. Essa energia cinética, durante o atrito, foi transformada em energia térmica. E não vai acontecer dessa energia térmica novamente fazer virar energia cinética e entrar em movimento. Tá? Numa força conservativa, não é bem isso que acontece. Quer ver? Vou mostrar uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu... Aqui. Então, vocês devem estar vendo agora uma pista de skate. Tá? Deixa eu... Né? O meu skatista sumiu de novo. Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu só recarregar aqui a tela. Vou mostrar uma coisinha para vocês. Um minutinho só. Que é rápido. Vamos lá. Agora sim. Ó. O que é que eu tô aqui, ó? Eu tô com ele tá parado. Aí ele vai descer, vai virar o quê? Energia cinética. Parou. Energia cinética. Quem tá fazendo esse skatista se movimentar é a força gravitacional, tá? Então quer ver uma coisa, ó? O que acontece aqui, ó? Gráfico de barras.
Isso aqui depois eu vou explicar o que que é, mas ó, vamos fazer em câmera lenta o negócio. Olha lá. Energia cinética aumentando, potencial diminuindo. Agora energia potencial diminuindo, energia cinética zero, parou, voltou. Olha lá, energia potencial diminuindo, cinética aumentando, potencial aumentando, cinética diminuindo. Isso daí é característica de uma energia, de uma força conservativa. E você está vendo aí a alternância entre energia potencial, potencial máxima, né? Agora, cinética máxima, tá parando, cinética zero, potencial máxima. E assim vai. Isso é a base de funcionamento de montanha-russa, né? Montanha-russa se baseia nisso, certo? Então, depois eu vou falar mais um pouquinho dessa figura que eu estou mostrando para vocês aqui. Bom, voltando para a nossa tela. Então, deixa eu achar aqui tanta janela aberta. Tudo bem, galera? Então, o que acontece com o papo da energia dissipativa, né? A gente fala aqui que nesse caso aqui em particular, o que aconteceu? O atrito diminui a energia cinética transformando-a em energia térmica. Isso, galera, resulta num processo aqui, ó, num processo irreversível. Irreversível, ou seja, não tem como a energia térmica novamente se transformar em energia cinética. Diferente do skatista, potencial, cinética, potencial, cinética. Se eu colocar atrito ali na pista de skate, a coisa muda. Aí uma hora o skatista vai parar. Né? Ali ele não para porque ele está com atrito zero. Então você não tem transformação de energia térmica. Depois eu vou mostrar umas coisinhas a mais naquela simulação ali que eu acabei de mostrar para vocês. Tá certo? É um processo irreversível. Bom, voltando aqui, galera. Bom, o cálculo de energia potencial. Como é que a gente pode calcular a energia potencial? Vamos lá. Como é que a gente faz esse cálculo? Vamos lá, vamos primeiro falar aqui, ó, da energia potencial gravitacional. Então, vamos escrever aqui. Energia potencial gravitacional. Então, vamos pensar no seguinte, gente. Olha aqui. Considera aqui um nível de referência que vai ser o Sol, tá bom? Aí, nós temos um objeto que vai ser lançado para cima e por isso ele vai subir uma altura que eu vou chamar de H, tá bom? Vai ter aqui uma subida, tá? Então o que a gente sabe, galera? Ó, que na subida, como é uma subida, deixa eu escrever isso aqui para vocês, ó. Tá? Como é uma subida, a gente sabe que o trabalho, capítulo 7, vai ser igual a quanto? Menos mg e a altura que ele sobe, não vou chamar de H não, galera, vamos chamar do seguinte, ó.
Vamos chamar de ΔH. Aqui, ΔH. Então, vai ser menos mg ΔH. Bom, como é que eu vou calcular a energia potencial, gente? Vamos fazer o seguinte. Aqui. Aqui, ó. O que é que eu acabei de falar? Vamos escrever aqui em cima de novo, ó. Trabalho menos mg ΔH. Falei na outra tela que variação de energia potencial, o que que é? Menos o trabalho. Tudo bem? Beleza, né? Então o que acontece? Aqui é menos também. Então nessa situação, a variação de energia potencial vai ser menos mg, o quê? ΔH. Tudo bem? Então, como é que vai ficar isso? ΔU igual. Menos com menos, mais. mg, ΔH, o que que é? H final menos H inicial. ΔU, o que que é, galera? Energia potencial final menos energia potencial inicial vai ser o quê? mg H final menos mg H inicial, tá? Então o que acontece? Aqui você tem a variação de energia potencial. Se a gente considerar que a altura inicial é zero, tudo bem? A altura inicial é zero, galera. O que a gente pode tirar então? Que o final menos o inicial vai ser zero também, tá certo? Porque se a altura inicial é zero, a energia potencial, o inicial, também vai ser zero. Então a gente vai tirar que o final vai ser só quem? mg H final. Ou, de maneira geral, energia potencial gravitacional é igual a quanto? mg H. Tá bom? Opa, me deu uma travada no computador aqui, galera. Desculpa aí. Pronto. mg, deu uma paradinha aqui no computador. Que susto. Pensei que ia ter que fazer tudo isso de novo, cara, que já travou o computador. O igual aqui, mgh, galera. Tá bom? O que é esse H? Ó, esse H a gente pode dizer que é a distância entre a altura entre um tal objeto e um nível de referência. Esse nível de referência é onde a energia potencial vale zero. Se você estiver acima do nível de referência, essa energia potencial é positiva. Se você estiver abaixo do nível de referência, essa energia potencial é negativa. Muitas vezes o nível de referência é o chão. Mas, por exemplo, ó, se eu adotar o nível de referência, a minha mesa aqui, ó, que vocês não devem estar vendo, por exemplo, ó, eu tenho aqui a minha mesinha que eu digito, que eu escrevo. Eu tenho aqui também a minha caneta. Qual é o meu nível de referência? Aqui, ó, a minha mesinha. Energia potencial mgh. É isso aqui, ó. Agora, se eu botar o nível de referência no chão, a energia potencial vai ser o quê? mg, altura até o chão. Entendeu? Você tem que saber, o exercício já te deixa meio implícito o nível de referência, mas nada impede que ele mude o nível de referência. Acho que o primeiro exercício do capítulo 8 sobre isso, ele fala de uma moça que larga um livro e coloca o nível de referência no chão. Aí depois ele coloca o nível de referência mais abaixo do chão. E diz, olha, no chão agora a energia potencial não é mais zero. No chão agora a energia potencial é de 100 joules. Não me lembro se é isso. E aí muda tudo. Você tem que somar, né, a energia potencial que você calculou com o mgh com a energia potencial que ele está te dizendo. Entendeu? E outra coisa, por exemplo, se o objeto está aqui, o nível de referência é a mão de baixo, energia potencial positiva. Se eu colocar o objeto abaixo do nível de referência, a energia potencial fica negativa.
E outra coisa que o pessoal pensa bastante, fala assim, ah, mas pô, é a mesma fórmula do trabalho. É a mesma fórmula, mas não é a mesma coisa. O trabalho é durante a realização do movimento. A energia potencial é na posição. Ele está parado, ele está a uma determinada altura, uma determinada distância. Isso é energia potencial. Na hora que ele entra em movimento, aí é trabalho. Acontece que se o sistema for conservativo, toda a energia potencial durante a queda vira energia cinética. E isso acontece durante a realização do trabalho da força gravitacional. Beleza? Tá? Então isso daí é a tal energia potencial gravitacional. Outro tipo de energia potencial que nós temos, galera, é a energia potencial elástica. Vamos fazer. Vamos lá. Energia potencial elástica. Tá? Então o que acontece, galera? Eu falei para vocês que o trabalho da energia potencial elástica, não sei se vocês lembram, era o quê? Era a energia potencial, era a energia potencial elástica, né? Inicial. Então era, na verdade, meio de kx inicial ao quadrado menos meio de kx final ao quadrado, onde se k era a constante elástica, né? Não tem nada a ver com energia cinética. De novo, turma, trabalho o que é? Perdão, variação de energia potencial é menos o trabalho. O trabalho está aqui. Então vamos lá, vamos à luta. Delta U o que é? Menos o que? Meio de kx inicial ao quadrado menos meio de kx final ao quadrado. Bom, vou ter que continuar numa próxima tela, né? Então vamos lá. Apagar aqui, continuar na próxima tela. Então, de novo, galera, o que é que eu estava escrevendo para vocês? Trabalho menos meio de kx inicial ao quadrado menos meio de kx final ao quadrado. Se eu tenho menos aqui, galera, eu vou inverter isso, né? Porque aqui vai ficar menos e aqui menos com menos fica mais. Então, eu trabalho. Então, desculpa. Olha, fazendo besteira de novo. Aqui é delta U, né? Delta U. Agora sim, delta U. Então, o que acontece? O que é delta U, turma? O final menos o inicial. E o que vai acontecer aqui, galera? Como aqui está menos, vai ficar assim, ó, menos com menos, mais. Então, fica mais meio de kx final ao quadrado. E aqui, menos meio de kx inicial ao quadrado. Se a gente considerar o x inicial zero, ou seja, o que é o x inicial zero? É quando a mola está relaxada, está no seu estado natural, ele não tem energia potencial. Então, o final é meio de kx final ao quadrado, certo? Então, como é que a gente define energia potencial elástica? U é igual a quem? Meio de kx ao quadrado. Gente, se você pegar o livro do Halliday, capítulo 8, e olhar essas duas formulinhas, tanto da energia potencial, mgh, quanto da energia elástica, meio kx quadrado, que é a mesma fórmula, né, do trabalho da força elástica, a gente pode ver aí, ele demonstra essas fórmulas usando integral. Eu não estou fazendo isso porque, pelo que eu sei, vocês ainda não tiveram integral, né? Vocês ainda não estão nisso, vocês estão em derivada e cálculo. Então, não posso usar o artifício da integral para poder demonstrar de uma maneira mais elegante, né? Isso, mesmo porque eu estaria usando algo que vocês ainda não conhecem, não dominam, tá? Então, caso você já tivesse sentido, logicamente eu definiria, faria a demonstração disso usando integral, mas infelizmente vocês ainda não sabem isso, então não tem como eu querer
usar esse instrumento matemático para explicar isso daí, como já falei, de maneira até mais elegante do que essa que eu estou fazendo aqui. Tudo bem? Então é isso, turma. Isso aqui já te dá a possibilidade de você fazer a primeira sessão de exercícios que tem lá no capítulo 8 do Halliday, tá? Mas vamos encerrar nossa aula aqui falando sobre conservação de energia mecânica. Então vamos lá. Tá aqui, ó. Conservação de energia mecânica. Vou escrever. Conservação da energia mecânica. Tá bom, mas o que é energia mecânica, galera? A gente definindo de maneira curta e grossa, tá? A energia mecânica já tem duas formas de energia, a cinética e a potencial. Então a gente diz que a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. Isso é a energia mecânica. Importantíssima, galera, importantíssima. Energia mecânica é K mais 1, tá? O que acontece é o seguinte, né? Quando você tem um sistema conservativo, ou seja, um sistema em que só tem a força elástica e a força gravitacional agindo, não tem atrito, porque o atrito não é conservativo, é uma força dissipativa, como eu já falei para vocês antes, tá? A gente vai ter a seguinte coisa, ó, a gente vai ter o seguinte, você vai ter a chamada conservação da energia mecânica, tá? Então como é que funciona isso, ó? Conservação da energia mecânica você pode pensar da seguinte maneira. Lá no capítulo 7, eu falei o quê? Que o trabalho é variação de energia cinética. E agora há pouco eu falei para vocês que esse mesmo trabalho é o quê? Menos variação de energia potencial. As duas coisas fazem o quê? Elas nos ensinam o quê? Trabalho. Então eu posso igualar as equações, fazer o seguinte. ΔK é igual a quem? Menos ΔU, tá? Aí, o que acontece? ΔK o que é? K final menos K inicial. Energia cinética final menos energia cinética inicial. Menos ΔU, que vai ser o quê? O final menos o inicial. Tá bom? Então, continuando aqui em cima. Vamos lá. Como é que está o esquema aqui? K final é igual a menos o inicial. Então, vamos lá. K final. Opa, mais branquinho aqui. K final menos K inicial. O que é? Esse menos aqui vai ficar o inicial menos o final. Então, o que eu vou fazer? Tudo que é final, né? Eu vou agrupar os termos. O final, né? Junto com o K final e o inicial junto com o K inicial. Vai ficar assim, ó. K final. Somou o final nos dois lados da equação, vai ficar mais o final. É igual ao inicial. Somou K inicial nos dois lados da equação, mais K inicial. Gente, o que é K mais 1? Olha aqui, ó. K mais 1 na energia mecânica. K final mais o final vai ser o quê? Isso aqui vai ser a chamada energia mecânica final. O inicial mais K inicial, 1 mais K na energia mecânica inicial. O que é a conservação da energia mecânica? Aqui, ó. Conservação da energia quero escrever rápido, acabo energia mecânica. A conservação da energia mecânica está aqui, galera.
Ó, a energia mecânica final, a energia mecânica final é igual a quem? A energia mecânica inicial. Certo, gente? Aqui, ó. Isso aqui ocorre no quê? No chamado sistema conservativo. Por quê? Se o sistema for dissipativo, a energia mecânica vai diminuir, porque ela vai se transformar em energia térmica. Não quer dizer que a energia não se conserve, não, porque mesmo transformando em energia térmica, a quantidade de energia mecânica que eu tinha antes é igual à quantidade de energia térmica que eu tinha depois, só que eu não vou ter um processo reversível. É aquela história, eu dei um tapa num pedaço de bloco, dei um chute, ele vai escorregando, para. Na hora que eu dei o chute, eu enchi o sistema de energia cinética, porque eu realizei um trabalho sobre o bloco. Só que durante o movimento essa energia cinética foi se transformando em energia térmica por causa da força de atrito. A força de atrito foi fazendo isso. E aí ele parou. Não quer dizer que a energia não se conservou, não. O trabalho, a energia cinética que eu imprimi no sistema antes vai virar energia térmica. Só que ele para e acaba. Tá? A energia ficou térmica, não vai se, como é que eu falei, não vai reverter, é irreversível. Agora, quando você tem o nosso skatista aqui, ó, o nosso skatista sem atrito, vamos falar dele aqui de novo, ó. Tá aqui ele, vamos aqui com ele. Sumiu, vou ter que carregar de novo aqui, porque o skatista some, sabe-se lá Deus por quê. Deve ser algum bug aí do programinha da internet. Esse FET aqui é legal de vocês verem, é cheio de simulação de física, tá? Aí. Então tá aqui, ó. O que acontece? Não tem... Opa, não é nada. Voltou. É isso aqui que está acontecendo. Droga. Tá dando algum probleminha. Mas vai dar certo. Vai ter que dar certo. Eu, quando gravo aula, faço como se fosse na aula ao vivo, né? Quando eu dou aula ao vivo. Então, acontece essas coisas, eu não vou... eu vou corrigir o negócio, vou... Vamos lá, de novo. Vamos pegar o skatista. Coloca aqui. Aí vai lá, ó. Aí eu vou mostrar o gráfico de barras. Isso aqui é energia mecânica. Ó, a energia mecânica fica o quê? Constante. A única coisa que você tem é uma transição entre cinética e potencial, tá vendo? E térmica é zero. Por que é zero? Porque não tem atrito. Estão vendo? Então, ó, vamos fazer em câmera lenta para vocês verem de novo. Olha lá. Cinética aumentando, máxima, diminuindo, a potencial aumentando. Tá? E aí vai. Agora, quer ver? Se eu for aqui, tem atrito. Então, vamos diminuir um pouco o atrito. Vamos colocar o gráfico de barras, que é interessante para vocês verem. Vamos lá, ó. Coloquei. Aí, ó, na medida que ele vai, olha lá. Cada hora ali, ele vai cada vez uma altura menor, porque a energia está se transformando em energia térmica. Vai falhar de novo, mas deu para perceber o que acontece aqui. Não sei porque que está fazendo isso. Tá bom? Vocês viram que durante o movimento a energia térmica foi aumentando, tá? Então, galera, essa é a nossa primeira parte, né? Deixa eu aumentar aqui. Essa é a nossa primeira parte aí do capítulo 8. Vamos até conservação de energia. Isso dá uma gama imensa já de exercícios para vocês fazerem, tá certo? Então procurem resolvê-los o máximo que vocês puderem. Por enquanto que a gente ainda não botou uma lista, procurem fazer os exercícios ímpares, que são os que têm a resposta, tá? Mas eu e a Roberta vamos providenciar uma listinha, já colocar para vocês aí lá no Moodle, para vocês estudarem, tá bom? Então é isso, galera. Um grande abraço, espero que vocês tenham entendido o que eu falei aqui. Estudem bastante e até a próxima. Tchau, tchau.